indignos diante de Deus, e isso precisa nos levar a lamentar. É isso que Jesus está falando. É um choro, é uma tristeza espiritual. Não é um choro de remorso, um choro que simplesmente está com medo das consequências do seu pecado. Você já viu um bandido que é pego pela polícia e daí ele chora? Chora. Porque ele está simplesmente com medo da consequência do ato dele e não arrependido de fato pelo que ele fez. Os nossos filhos muitas vezes fazem isso. Quando nós pegamos o nosso filho fazendo algo errado, e ele sabe que ele vai ser disciplinado, ele sabe que ele vai sofrer consequências, que ele vai ficar de castigo, ele começa a chorar. Não! E são escandalosos, né? Não! Isso não é de fato um arrependimento, isso é um medo da consequência do meu ato. Jesus não está falando a respeito desse tipo de remorso. Ele está falando a respeito de arrependimento. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, diz assim, Paulo fala: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Tem sim um choro que produz morte, tem uma tristeza que nos afasta. Mas tem uma tristeza pelo pecado cometido. Uma tristeza por ter ofendido ao Senhor, não simplesmente porque eu vou sofrer consequências, mas porque eu ofendi ao Senhor. A glória do Senhor, eu ofendi o meu Deus. E aqueles que choram pelo seu pecado serão consolados. Na semana passada, nós falamos a respeito daquela parábola que Jesus conta lá em Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Jesus conta a parábola de um fariseu e um publicano que foram até o templo orar. E o fariseu orava dizendo: Senhor, glória a Deus pela minha vida. Como eu sou bom. Na verdade, eu não conheço ninguém melhor que eu. Senhor, pode procurar. Eu dou o dízimo de tudo. Eu jejuo não sei quantas vezes. Eu faço isso e faço aquilo. E eu não sou como ele. Aquele publicano, aquele pecador, eu não sou como esse homem, eu não sou como os demais, eu não sou como os outros homens. E o publicano, que se via como um pobre diante de Deus, ele batia no peito, ele não ousava nem levantar o seu rosto, mas estava contrito, quebrantado diante do Senhor e dizia: Senhor, eu não tenho nada, mas tem misericórdia de mim. E a palavra nos diz, Jesus nos fala que esse publicano, pecador, pobre, miserável, é que foi justificado, porque reconhecia quem era. Quando nós olhamos para o tamanho da santidade de Deus, não resta orgulho para nós. Não resta merecimento, não resta nada. Deus é santo, nós somos pecadores. Tem uma frase, eu não sei quem que disse isso, mas que diz assim: quem mais chora por seus pecados não é quem mais peca, mas quem está mais próximo daquele que é santo. Os que mais choram por causa do seu pecado não é os que são mais pecadores, são os que estão se aproximando mais desse Deus santo. E quando nós vamos nos aproximando dessa luz de Cristo, ela vai iluminando a nossa vida. E é muito difícil quando isso acontece. Quando a luz de Cristo ilumina a nossa vida, nós percebemos manchas na nossa alma, nós percebemos pecados que nos sujam, que nos tornam impuros e que estavam camuflados pela escuridão que nós estávamos vivendo.
No escuro não dá para ver mancha nenhuma. No escuro não dá para ver a sujeira das minhas mãos. Mas quando nós vamos nos aproximando de Cristo, nos aproximando da luz, nós vamos sendo iluminados e vai se tornando mais evidente quem nós somos. Porque está mais evidente quem Ele é. É esse tipo de tristeza, de olharmos para nós no espelho do Evangelho, no espelho da luz de Cristo, de olharmos para nós mesmos e percebermos que estamos imundos, sujos, que não somos tão bons quanto nós pensávamos, quanto nós tentávamos aparentar. Nós não somos tão bons quanto nós gostaríamos que os outros pensassem. O incrédulo peca. E quando o incrédulo peca, ele não se importa. O incrédulo não chora por causa do seu pecado porque ele não se importa. Na verdade, ele nem entende que ele é pecador. O religioso peca também. E o religioso peca e tenta relativizar o seu pecado. Tenta dar nomes mais bonitos e usar eufemismos para suavizar o pecado. Mas o cristão verdadeiro, ele também peca. Só que quando o cristão verdadeiro peca, ele sente profundamente a dor causada pelo pecado. Ele sente a dor causada pelo pecado, a dor que isso causa no próprio Deus, a ofensa contra Deus, e ele sente isso profundamente. Quanto mais perto de Deus, mais nós nos entristecemos por não sermos quem deveríamos ser. Quanto mais perto da luz, mais nós enxergamos as manchas que a escuridão estava escondendo. Outro motivo que leva o cristão a chorar por causa do pecado, além dos seus próprios pecados, além da sua própria miséria, é também o pecado das pessoas que estão ao redor. Isso também leva o Filho de Deus a lamentar profundamente, a olhar para a situação que as pessoas estão vivendo, indo em direção à condenação. Isso precisa gerar em nós uma tristeza, essa tristeza segundo Deus, essa tristeza que nos faz lamentar, chorar. Lá em Neemias, no capítulo 1, versículo 4 ao 6, se você tem a sua Bíblia, abra o texto, não está projetado, mas Neemias capítulo 1, versículo 4 até o versículo 6, é o texto onde Neemias ele percebe a situação que estava o povo que morava em Jerusalém, a pobreza que eles estavam vivendo, a miséria, a situação dos muros da cidade. E o texto diz que Neemias ele chora diante do Senhor pela situação que ele observou. Alguém pode ler versículo 4 ao 6? 1. Sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus do céu. E disse: Deus, Senhor Deus do céu, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o ouvem e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Olha só, o que leva Neemias a chorar?
a lamentar diante do Senhor, a passar uma noite em oração, em choro diante do Senhor, não era o seu próprio pecado, mas a situação que estava o povo em Jerusalém. Ele olhava para aquela situação, onde o pecado nos levou. Olha o que aconteceu. E ele lamentava profundamente. Da mesma forma, Jesus, aquele que não tem pecado, o nosso Deus, que é santo e perfeito, quando ele olha para Jerusalém, lá em Lucas, no capítulo 19, versículo 41, fala que Jesus chorou sobre Jerusalém, porque eles tiveram a oportunidade de se arrepender e não se arrependeram. Eles tiveram oportunidade de serem restaurados por Deus e não aproveitaram essa oportunidade. E aí Jesus chora, é uma das raras vezes que nós vemos Jesus chorando pelo pecado do outro, do seu povo. O que nos leva a chorar por causa do pecado não é simplesmente a consequência do pecado na nossa vida. Não é simplesmente a consequência do pecado na vida dos outros, mas é o que o pecado significa para Deus. É a ofensa que isso representa para o Deus Santo. O Deus de glória que nós dizemos adorar. Esse Deus majestoso que não suporta o pecado. E o que isso fez com o Filho de Deus? Foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Nós nos entristecemos pelo pecado porque nós sabemos o preço que foi pago, o preço que foi necessário ser pago, para que houvesse perdão do pecado. Foi o próprio Cristo crucificado, foi o nosso Senhor e Salvador morrendo no nosso lugar, para pagar o preço. Se isso não nos leva a chorar diante de Deus, o que pode levar? O texto segue dizendo que esses bem-aventurados que choram serão também consolados. Serão consolados. Bem-aventurados os que choram, e aí vem a promessa, porque serão consolados. Esse choro, quando nós percebemos que o pecado nos mancha, que o pecado fere a Deus, que o pecado desonra quem o Senhor é e aquilo que Ele fez por nós, esse choro, quando nós entendemos isso, nossa miséria, e lamentamos, esse choro ele não é para nossa destruição, mas para nossa restauração. Muitas vezes pode parecer que Deus deseja simplesmente nos entristecer. A tristeza não é um fim em si mesmo, mas ela está produzindo algo. E é por isso que é tão valioso, e por isso que nos conduz à felicidade, porque vem acompanhada com essa promessa, aqueles que choram por causa do seu pecado, aqueles que choram diante de Deus, lamentando a sua pobreza espiritual, eles serão consolados. Eles serão consolados. O consolo que vem da parte de Deus. Quando eu choro, eu me torno mais humilde. Eu entendo que eu não posso me salvar. Eu sou pobre diante de Deus, eu não posso me salvar. Eu me torno mais dependente de Deus. Se não é a graça dele sobre mim, eu não tenho esperança nenhuma. Eu recebo esse consolo de Deus, e nós já vamos ver o que significa esse consolo do Senhor, e isso se torna mais amor pelo Senhor. É um processo onde eu vou me arrependendo do meu pecado, eu recebo a graça, o perdão do Senhor, o consolo que vem do Senhor, e isso me leva a amá-lo ainda mais. Tem um texto lá em Lucas, no capítulo 7, versículo 36 até o 47, que conta a história, conta um relato, né? Um episódio onde Jesus ele vai jantar na casa de um fariseu.
E diz assim, capítulo 7, versículo 36 em diante. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, ela começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar e por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Quem muito foi perdoado, muito ama, mas a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Você percebe como a noção de miséria dessa mulher a levou a amar ainda mais aquele que a perdoou. O nosso problema é um problema de visão. Nós não nos enxergamos. Nós não enxergamos Cristo como Ele é, nós não nos enxergamos como somos. Nós temos um problema sério no nosso coração. E por isso que nós não o amamos. Por isso que nós temos dificuldade em amar ao Senhor. Porque nós não estamos reconhecendo a miséria do nosso coração e lamentando profundamente o nosso pecado. O homem que chora por causa da sua condição de pecado é o homem que se arrepende do seu pecado. E aquele que se arrepende do seu pecado é conduzido a Cristo. Se a sua tristeza te levar a Cristo, você foi abençoado. Se o seu choro te levar aos pés da cruz, você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Tem um outro texto que me mostra muito essa realidade, do como nós recebemos essa graça de Cristo e como nós percebemos o nosso pecado, e isso nos leva a lamentar. Lá em Lucas, no capítulo 22, o versículo 62, fala a respeito de Pedro. Você lembra do episódio quando Pedro nega Jesus? Ele nega Jesus assim como Jesus havia predito que ele faria. E Pedro, ele se achava muito bom. Pedro, ele achava, mas eu jamais vou fazer isso. Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Mas, jamais. Se precisar morrer ao seu lado, eu estou lá. Eu sou o primeiro.
E Pedro nega 3 vezes. E o texto fala que na terceira vez o galo canta e Jesus olha na direção de Pedro. Imagina o que Pedro sentiu nessa hora. Jesus olha na direção de Pedro. E é o que bastava para ele perceber o buraco que ele se enfiou. Quem ele de fato era. Eu não sou tudo o que eu pensava. Pedro percebe a miséria do seu próprio pecado e o texto diz que ele chora. Ele sai dali e chora amargamente. Que triste fim para Pedro. Que triste fim. Jesus morre e o último contato que ele tem com Jesus foi Jesus olhando nos seus olhos depois de ele negá-lo 3 vezes. Que triste fim. Se fosse o fim. Mas nós sabemos que não é o fim. Jesus ressuscitou. E o texto lá em João, capítulo 21, versículos 6 e 7, diz assim: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Você lembra essa situação? Você lembra disso? Jesus morreu. Pedro diz: eu vou voltar a pescar. Acabou o nosso sonho. Vou voltar a pescar. Alguns foram com ele, eles estavam lá pescando e de repente aparece alguém e diz: joga a rede do outro lado, não estamos pegando nada aí. E eles lançam a rede. E um milagre acontece, a pesca é maravilhosa, assim como eles tinham visto lá no começo. E aí João fala isso, ele fala assim: é o Senhor. Eu conheço quem faz isso. Eu sei quem é poderoso para fazer isso. Eu sei quem é. É o Senhor. E o texto diz que Pedro ouviu dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. O texto segue dizendo que eles estavam a 90 metros da praia. Mas Pedro não aguenta. Pedro se joga no mar. Porque ele precisa se encontrar com o Senhor. A vida de Pedro é restaurada. A vida de Pedro é restaurada. Pedro se torna uma das vozes mais influentes do primeiro século. Um dos maiores líderes da igreja. Testemunha por muitos lugares a respeito da ressurreição de Cristo, a respeito da transformação. Aquele que antes negou, agora é revestido de ousadia do Espírito Santo, e ele vai por todos os lugares, e ele termina morrendo martirizado, mas corajosamente proclamando Cristo. Ele teve a sua vida restaurada completamente por Jesus, e tudo começou num choro amargo, doído, sofrido, de olhar para si mesmo e ver que não era tão bom quanto pensava. Cristo nos consola. Cristo consolou a Pedro. Cristo nos consola. Ele remove de nós a culpa que o pecado coloca sobre nós. O Espírito Santo nos convence que de fato nós somos filhos de Deus, que Jesus morreu por os nossos pecados. E nós podemos dizer que o maior motivo dessa consolação é a esperança que nós podemos ter de que se aproxima um dia em que nós receberemos uma consolação eterna e final. Mesmo nos entristecendo nessa vida, aqueles que creem em Cristo têm a garantia de uma eternidade ao lado dele, onde a palavra diz que ele enxugará toda lágrima. Toda lágrima será enxugada. O mundo
foge de chorar. O mundo evita o choro. Nós somos tentados a evitar o choro. Mas Jesus nos diz que o choro pode ser exatamente o caminho para a verdadeira felicidade. Se o choro te levar a Jesus, você foi abençoado. Se o choro te conduzir ao arrependimento, à humildade, ao consolo do Senhor, você é bem-aventurado. Você é feliz. Esse texto que eu falei está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Chegará o dia desse consolo eterno e final, onde nós seremos consolados pelo próprio Senhor, onde toda lágrima será enxugada pelo nosso Senhor. Isso significa que nós podemos ter essa esperança, mas também significa que até esse dia tem muita lágrima para rolar. Também significa que até esse dia você não deve esperar que a vida não traga os seus momentos de choro, de dor, de tristeza, de pobreza e choro e choro. Porque isso é uma constante. Não é porque nós chegamos a Cristo que nós deixamos de ser pecadores. Nós somos pecadores. Mas esse pecado precisa nos levar a chorar. Precisa nos levar a lamentar profundamente. Amém? Eu quero encerrar com uma única pergunta. Qual foi a última vez que as suas lágrimas te levaram de volta à cruz? Eu queria que nós terminássemos com um louvor. Terminarmos cantando ao Senhor. Mas eu queria que você pensasse. Quando foi a última vez que você chorou diante de Deus e foi consolado por Ele? Que as tuas lágrimas te conduziram a Jesus. Quando foi a última vez que você se viu no espelho do Evangelho e percebeu que você é mais impuro do que queria ser e lamentou por isso? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti as nossas vidas. Senhor, nós queremos ter a mesma consciência daquela mulher que era uma pecadora. E lavava os teus pés com as lágrimas, enxugava com seus cabelos, ungia o Senhor com perfume. Nós queremos ter essa mesma consciência. Porque afinal de contas, aquele fariseu também era um pecador, mas não sabia. Ele também carecia da graça, mas não sabia. E ele disse: se esse homem fosse profeta, saberia quem é que está tocando. E o Senhor é mais do que um profeta. O Senhor conhecia não apenas aquela mulher, mas também aquele homem. O Senhor conhecia não apenas o que todos sabiam a respeito dela, mas conhecia o íntimo do coração. A forma como ela se via, como miserável, pobre, necessitada da Tua graça. E conhecia o íntimo do coração daquele homem que se via como alguém bom demais para depender da graça. Nós queremos nos enxergar
através da luz da tua graça, da luz do Evangelho. Mesmo que isso seja dolorido e que nos leve a um choro amargo. Mas nós sabemos que nós somos consolados pela tua graça. Que esse choro de arrependimento é o choro que nos conduz aos teus pés. Que nos conduz à tua graça, à salvação que há em ti. Em nome de Jesus. Não nos deixe, Senhor, acomodados com os nossos pecados. Não nos deixe em paz enquanto levamos a vida como se o Senhor não fosse o Deus sobre nós. Como se o pecado não te ofendesse profundamente. Como se o pecado não fosse uma rebelião aberta contra o Senhor. Que nós possamos ter a consciência da tua santidade. Consciência da tua santidade. E a consciência de quem nós somos, Pai. Que a tua graça venha sobre nós. Que o teu Espírito Santo traga o convencimento. Nos leve a um relacionamento restaurado contigo. Nos leve a um recomeço, mais uma vez. Em nome de Jesus, Pai. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.